E aí, meus amigos, revisão PGE, tudo certo? Nesse vídeo, nessa videoaula agora, nós vamos tratar basicamente de jurisprudências para concurso público, tá? Nós vamos ver algumas normas de concurso público na Constituição, alguma coisinha ali na Lei 8.112, mas o grosso desse assunto que é cobrado em provas é justamente a jurisprudência do STF e do STJ, tá? Em vários aspectos diferentes sobre concurso público, nós temos muitos julgados relevantes. Então, se prepara que essa é basicamente uma revisão jurisprudencial sobre o tema concursos públicos, ok? Vamos lá. Começando pelo fundamento constitucional de concurso público. Olha só, artigo 37, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Beleza. Qual é a regra no Brasil? A regra no Brasil é: vai assumir cargo ou emprego público, tá? Lembrando que emprego público, essa é uma questão fácil, mas que cai em concurso, tá? Emprego público também demanda prévio concurso público, por isso que você vê concurso público para Petrobras, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, porque são empresas estatais que são formadas por empregos públicos e não por cargos públicos, tá? Então, empregos também demandam concurso. E qual é a exceção? A exceção são os cargos em comissão que a lei assim o determina. Tem que ter uma lei falando, olha, tá vendo esse cargo aqui? Esse cargo aqui é em comissão. Se ele é um cargo em comissão, quer dizer que ele é de livre nomeação e exoneração. Ou seja, a autoridade pública responsável por nomear aquele cargo é a mesma autoridade pública responsável por exonerar o ocupante daquele cargo. Perfeito? Essa é a nossa exceção. Mas qual é a regra, que é o que importa pra gente aqui? Precisa de concurso público para ser nomeado em cargo ou emprego público. Beleza. E aí, começamos com a jurisprudência. Súmula vinculante 43. Olha só. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Essa é a súmula vinculante que veda a figura da ascensão funcional. A ascensão funcional é o seguinte: o servidor, ele entra na máquina pública por concurso, tá? Imagina o cara entra como técnico na Justiça Federal. E aí, beleza. Aí, o sindicato ali da Justiça Federal começa a fazer aquele lobby no Congresso. Depois de um tempo, eles conseguem a aprovação de uma lei que fala o seguinte: olha, quem é técnico na Justiça Federal há 10 anos e for formado em nível superior, passa a ocupar o cargo de analista da Justiça Federal. Ou seja, o servidor entrou para o concurso em um cargo de técnico e ele é ascendido para o cargo de analista, tá? Essa situação ocorreu muito, mas muito mesmo, até a Constituição de 88, tá? Essa era quase uma regra no Brasil. Geralmente as carreiras tentavam ficar fazendo projetos de lei para fazer com que os integrantes daquela carreira fossem para outra, na verdade, sabe? E aí, o que aconteceu? A Constituição de 88 não apresentou uma vedação explícita a essa prática. A jurisprudência e a doutrina é que começou a falar, olha, se o cara ele tomou posse para o cargo X, a gente não pode fazer uma lei colocando ele no cargo Y. Portanto, como a jurisprudência teve que tomar a frente disso, o Supremo emitiu uma súmula e agora, mais recentemente, uma súmula vinculante justamente para falar isso. Olha, se você entrou em uma determinada carreira, você só pode progredir, veja, a promoção, a progressão são possíveis. Já a ascensão funcional, essa é a figura que não é permitida. E o que é ascensão? Sair de uma carreira e ir para outra carreira. O cara tomou posse como técnico, depois vai para analista, depois vira juiz federal. Enfim, essa é a situação que é vedada pela súmula 43. Ok? Mais um julgado aqui pra gente. Esse tem sido o entendimento desta Corte que, diante de circunstâncias diversas relativas à violação do artigo 37, inciso 2, assentou, primeiro, a vedação de provimento derivado, tá? Esse provimento derivado é justamente a ascensão funcional, aqui no caso.
a manutenção de servidores e empregados públicos admitidos sem prévio concurso. S2 aqui é uma situação específica do caso que estava sendo analisado. 3, agora é o que é mais importante para a gente. A impossibilidade de o passar do tempo sanar situações irregulares, rechaçando a tese do fato consumado. Qual era a alegação aqui? A alegação era o seguinte, olha, eu realmente, tá certo, eu tomei posse só como técnico, mas eu fui ascendido para a posição de analista da Justiça Federal já tem 20 anos e ninguém nunca falou nada. Então agora decaiu o direito da administração de vir alegar essa nulidade do meu ato de ascensão. O Supremo falou o quê? Como essa transmutação de cargo ofende diretamente a Constituição, o passar do tempo não gera fato consumado, tá? Então não importa há quanto tempo houve essa ilegalidade, ela será corrigida agora, tá? E a situação específica nesse processo aqui era o caso de um cargo temporário que se tornou efetivo, tá? É mais uma situação que pode parecer absurda, mas que já aconteceu demais, especialmente em órgãos muito políticos, tipo assembleias legislativas e câmaras de vereadores, sabe? Às vezes colocam um monte de servidores temporários lá, e aí eles fazem um lobby ali junto com os deputados, e com o tempo os deputados aprovam uma lei falando, olha, quem tá aqui, e aí geralmente é até engraçado, porque geralmente eles falam que é uma lei moralizadora, né? Funciona assim, olha, a partir de agora não entra mais ninguém sem concurso, nós moralizamos a casa, mas quem já estava aqui sem concurso agora vai ficar estabilizado aqui, vai virar um servidor público com uma posse irregular, mas que a gente aceita. É essa situação que o Supremo declara inconstitucional, tá? Não pode ocorrer. Vamos lá. Seguindo, mais um julgado. A razão de decidir em todos esses casos é a mesma. Impossibilidade de manutenção de servidores admitidos sem prévio concurso público após o advento da atual Constituição. Essa é a nossa regra e tudo que a gente viu até agora é só uma derivação dessa regra aqui. Vamos lá, mais um julgado. Não se aplica a teoria do fato consumado para candidatos que assumiram cargo público por força de decisão judicial provisória posteriormente revista. Essa situação aqui é grave, tá? Essa situação aqui eu fico com dó de quem cai nela. É uma situação complicada mesmo. Imagina o seguinte, você faz o concurso, você está querendo ser procurador na Paraíba, PGE Paraíba. Aí você faz o concurso na PGE Paraíba e te reprovam na fase, na prova oral, por exemplo, tá? Ou na prova discursiva, enfim, em qualquer fase. Você entra com um mandato de segurança e fala, não, a minha reprovação foi irregular, eu tinha que ter sido aprovado. O juiz concede liminar e fala, olha a administração pública da PGE Paraíba, mantém esse candidato no resto do concurso aí e depois, no mérito, nós vamos decidir se ele pode ou não assumir esse cargo mesmo. E aí o que acontece? Esse mérito demora anos, às vezes décadas para ser julgado. Aí o que acontece? Esse candidato entrou por força de liminar, ele vira um candidato sub júdice, né? E ele vai passando as fases do concurso, depois é nomeado, toma posse. Quando tem 8 anos que o cara já está trabalhando como procurador do estado da Paraíba, vem a decisão, o provimento definitivo no mandado de segurança e fala, não, ele não tinha razão não, agora tem que tirar ele do cargo. Esse cara, o que ele faz? Ele apresenta um outro mandado de segurança e fala, olha, teoria do fato consumado. Pode até ter tido um problema lá no meu concurso, mas já tem 8 anos que eu assumi esse cargo. O Supremo engole essa teoria? Não engole, tá? Para o Supremo, não importa quanto tempo você estava no cargo, o que aconteceu. Se você entrou por força de liminar e depois essa liminar foi revertida no julgamento de mérito, você perde o cargo, tá? Vamos lá? Mais um julgado aqui. A situação é diferente, contudo, se a pessoa, após permanecer vários anos no cargo, conseguiu a concessão de aposentadoria. Olha só, como nada é simples, o Supremo também não gosta de facilitar a nossa vida, não. Então ele põe a regra e já põe uma exceção também. Qual é a regra? Entrou por força de liminar, você vai perder o cargo se essa liminar for derrubada. Ok. Qual é a exceção? Entrou por força de liminar, a liminar foi derrubada, mas você se aposentou antes do julgamento definitivo na ação judicial, então você vai ter direito a manter a aposentadoria, tá? Então veja, manter a aposentadoria pode, manter o cargo é que não pode. Esse é o entendimento do Supremo e esse é até bem recente, agosto de 2018. Vamos lá? Mais um julgado.
É inconstitucional a lei estadual que prevê que determinados cargos da administração pública serão preenchidos mediante concurso, do qual somente participarão servidores públicos. Essa é mais uma situação que era muito comum, tá? E, inclusive, é interessante notar que existem algumas propostas de reforma administrativa que até querem ressuscitar essa figura aqui, que é a figura do concurso interno. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte, olha, quer saber? Quem é melhor para ser delegado é quem já é policial civil. Por quê? Porque o cara já conhece a estrutura da Secretaria de Segurança. Então, ao invés de fazer um concurso para delegado com todos os cidadãos podendo concorrer, ou todos os cidadãos formados em direito, pelo menos, nós fazemos um concurso só com quem já é policial civil. E aí, os policiais civis que tiverem a melhor nota vão virar delegado, tá? Essa figura atualmente é proibida no direito brasileiro. Que figura é essa? Concurso interno, tá? Não pode ocorrer entendimento do STF. Vamos lá? Mais uma. Em concurso para taquígrafo, não se anula a prova prática de registro taquigráfico pelo simples fato de o edital prever que o ditado seria feito com velocidade variável e crescente e, no dia do teste, o ditado ter sido realizado de forma decrescente. Não se evidencia que isso, em princípio, gere quebra de isonomia entre os candidatos, além de não haver prejuízo, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Esse julgado é muitíssimo recente, tá? Agora, setembro de 2019, ele é muito casuísta, na verdade, mas é legal para a gente conhecer. O que o Supremo definiu aqui como norma, vamos dizer assim? Ele falou, olha, uma alteração entre a forma como estava no edital e a forma com que foi aplicada a prova, se não ficar demonstrado que houve prejuízo ou quebra da isonomia, e aí o prejuízo aqui é o princípio pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade se não tiver gravame, se não tiver prejuízo. Então, se houve essa alteração, mas não quebrou a isonomia e não houve demonstração de prejuízo, não anula o concurso, tá? Esse é o entendimento do Supremo, aqui entendimento recentíssimo como apontado. Vamos lá? Mais uma. As provas de títulos em concursos públicos para provimento de cargos públicos efetivos da administração pública, em qualquer dos poderes e em qualquer nível federativo, não podem ter natureza eliminatória, tá? Prova de título só pode ter natureza classificatória, ninguém pode ser eliminado na prova de títulos. E é bem lógico isso daqui, se você pensar um pouquinho, você chega a essa conclusão. Veja, o que deve eliminar aqui são os requisitos para tomar posse no cargo. Então, imagina o seguinte, você quer ser juiz. Para ser juiz, um dos requisitos é ter 3 anos de prática jurídica. Se você não tem 3 anos de prática jurídica, não vão te reprovar na prova de títulos por falta de titulação de 3 anos de prática. Tem que te reprovar na hora da posse. Por quê? Porque você não cumpre os requisitos para tomar posse no cargo. Então, problema de título é um problema de requisito para assumir o cargo público, tá? Titulação pura e simples, não pode reprovar, tá? Ela pode classificar, ou seja, você muda a sua nota conforme a titulação, mas ser reprovado do concurso não. Esse é o entendimento atual do Supremo. Antigamente, o Supremo chegou a entender que poderia reprovar na prova de título, tá? Você vai encontrar julgados anterior a 2014 falando isso, mas esse entendimento já foi superado. Vamos lá. Vamos falar especificamente agora do prazo de validade do concurso público, tá? Prazo de validade do concurso público está no inciso 2 do artigo 37 da Constituição, que fala que o prazo máximo de validade de um concurso público é de 2 anos, prorrogável uma única vez por mais 2 anos, tá? Então, o máximo que um concurso público pode ter é 4 anos. Você não pode ver um concurso público com validade superior a 2 anos e sendo renovado por mais de uma vez. Uma questão interessante é o seguinte, tá? E se o concurso ele foi feito com prazo de validade de 6 meses? Eu posso fazer a renovação dele por 2 anos depois? Não pode, tá? O máximo que você pode renovar é uma vez e pelo prazo que estava já na primeira validade, ok? Então, se o primeiro prazo de validade lá do edital falava em 6 meses, então a renovação só pode ser por mais 6 meses, ok? Mais uma aqui, inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre
todos os demais concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. E aqui você presta atenção no seguinte, esse inciso 4, ele não proíbe que a administração faça um concurso enquanto tem outro valendo. O que proíbe é que chame os candidatos do novo concurso antes de chamar dos antigo concurso, tá? Claro que o antigo concurso aí eu estou considerando que ele ainda está dentro do prazo de validade, né? Ok. Quando o candidato passa a ter direito subjetivo à nomeação? Essa questão é muito interessante porque além de estudar para passar no concurso público, você já vê quais são seus direitos enquanto prestador do concurso público, né? A questão aqui é o seguinte, em que situação eu posso falar que aquele cara que foi aprovado, ele tem direito subjetivo à nomeação e, portanto, a administração não está no poder discricionário dela nomear ou não? Quais situações são essas? É mais um caso de construção jurisprudencial aqui, tá? Olha só. Vamos lá, começando aqui pelo STF em 2015, esse julgado é um paradigma para gente que faz concurso público. Olha só, assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público surge nas seguintes hipóteses. E aí o Supremo já aponta para a gente as 3 hipóteses em que o candidato aprovado terá direito à nomeação. Primeira hipótese, quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstos no edital. Aqui é tranquilíssimo, né? Se o edital falou que é 12 vagas, cara, os 12 primeiros colocados têm que ser nomeados. Primeira questão aqui, essa nomeação tem que ser imediata assim que acaba o concurso? Não. Esses 12 colocados no número de vagas, eles têm que ser nomeados no prazo de validade. Não há direito a ser nomeado já no começo do prazo de validade, tá? O seu direito é a ser nomeado até o fim do prazo, incluída aí a eventual prorrogação. B. Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação. Esse é um caso que não ocorre tanto na prática, mas de vez em quando ocorre. Que a situação é a seguinte, classificou 10 candidatos, chamou o primeiro e o segundo. Na hora de chamar o terceiro, não chamaram, nomearam direto o quarto. Esse terceiro que foi furar a fila dele, ele tem direito à nomeação? Tem sim. E esse cara vai ter direito à nomeação imediata, tá? Ele não tem que esperar o prazo de validade do concurso. Se ele for preterido, ele tem direito à nomeação imediata. C. Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública. Essa hipótese C a gente vai analisar com um pouco mais de detalhes aqui nos próximos julgados, que a gente vai ver que precisa também de ter orçamento público, de ter dinheiro público disponível para fazer essa contratação. A gente vai chegar lá, tá? Essa alternativa C, é importante você memorizar essa redação, porque o seu concurso público pode cobrar exatamente essa redação aqui, porque é assim que o Supremo definiu em repercussão geral, mas nós temos que ver os detalhamentos disso nos próximos julgados aqui, beleza? Vamos lá. Começando aqui, ó. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação caso. E aí são 3 requisitos para a gente preencher essa linha C aqui do julgado, tá? Primeiro, tem que surgir a nova vaga, tranquilo, né? Depois, tem que ter uma manifestação inequívoca da administração, tá? A administração, por algum ato administrativo, qualquer que seja ele, pode ser um parecer, pode ser um ato de nomeação de alguém, enfim, um ato oficial da administração, deixou claro que tem necessidade de prover aquele cargo. E terceiro requisito, e muito importante, não pode ter restrição orçamentária, tá? Exemplo de restrição orçamentária, você já até deve ter imaginado, é o limite de despesas com o pessoal. Se o ente federativo está estourado no limite de despesas com o pessoal, meu amigo, me perdoe se você está aprovado no concurso esperando a vaga, mas não dá para chamar agora, tá? Justamente porque não pode ter restrição orçamentária para essa nomeação, para quem foi aprovado fora do número de vagas, ok? Mais um julgado. A partir dessa tese, evoluiu para compreender que, havendo desistência de candidatos melhor classificados,
fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito à vaga disputada. Esse é o entendimento do STJ. Essa questão era muito controversa até o STJ decidir. Eu lembro que eu já fiz contestação na Procuradoria defendendo a tese contrária, tá? Mas qual é a ideia do STJ? Que é o seguinte, olha, imagina o seguinte, o edital trouxe 20 vagas. Nomeamos os 20. Desses 20, 15 tomaram posse. Outros 5 não entraram porque não quiseram, motivos pessoais de cada um. Os próximos 5 da lista passam a ter direito adquirido à nomeação? O STJ entende que sim. Por quê? Porque se a administração nomeou 20, olha só, isso quer dizer que teve uma manifestação inequívoca e não havia restrição orçamentária. Esse julgado é interessante analisá-lo porque você vê que ele cumpre os requisitos desse entendimento aqui anterior, beleza? Então, é exatamente isso. Se nomeou 20 pessoas, dessas 20, só 15 tomaram posse, os próximos 5 terão direito à nomeação. Vamos lá? Mais um julgado STF aqui. Tese afirmada em repercussão geral. Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. Esse caso é legal porque esse caso eu também fiz contestação na Procuradoria e nesse caso, nesse eu ganhei e valeu a minha tese aqui. A ideia era a seguinte, olha só, a administração pública tinha que ter nomeado o João em 1º de janeiro de 2012. Só que a administração pública não nomeou o João. Por quê? Porque não tinha orçamento, porque o órgão estava mal administrado, mal organizado, enfim, por qualquer motivo da administração pública. Ao invés de nomear o João em 1º de janeiro de 2012, só nomeou em 1º de janeiro de 2014. Ou seja, a administração demorou 2 anos para nomear o João, que deveria ter sido nomeado lá em 2012. Nesse caso, o João, ele tem direito à indenização. Havia quem defendesse que o João ele teria direito a todos os salários retroativos, o que seria uma bomba fiscal para a administração, né? O STF aqui entendeu que, olha, se o João ele foi nomeado depois do que deveria ter sido, ele só vai fazer jus da remuneração quando ele é efetivamente nomeado, e não na data que ele deveria ter sido nomeado. E não há qualquer direito à indenização por esta demora, tá? Este é o entendimento do Supremo. E uma derivação desse entendimento é quanto à promoção. Olha só, a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público por meio de ato judicial, a qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais. Esse caso aqui é o seguinte, você deve conhecer o mecanismo da promoção e da progressão funcional, né? Funciona mais ou menos assim. A lei de carreira estabelece que, olha, depois de 2 anos no cargo e se você tiver assiduidade, tal, estiver cumprindo bem o seu papel, você vai subir de classe na carreira e geralmente você tem um aumento na remuneração com isso. O ponto é, o cara era para ter sido nomeado em 2012. Se ele tivesse sido nomeado em 2012, em 2014 ele já teria a primeira promoção. Só que ele não foi nomeado em 2014, ele só foi nomeado em 2012, desculpa, mas ele só foi nomeado em 2014. Então, ele vai ter direito a essa contagem retroativa do tempo para fins de promoção e progressão? O Supremo entende em repercussão geral que não, tá? Se demorou para ser nomeado, me desculpe, uma pena, mas você só vai ter direito a partir de agora, ok? Qual é a única exceção aqui? É a mesma exceção do julgado anterior, salvo se houver arbitrariedade flagrante. As decisões do Supremo não qualificam exatamente o que é uma arbitrariedade flagrante, tá? Para fins de fazer concurso, você simplesmente leva essa expressão na sua mente. Não precisa saber defini-la bem em caso concreto, porque na verdade ninguém sabe, tá? Então, você só vai levar que em caso de arbitrariedade flagrante, aí vai ter direito à indenização. Mas é só nesse caso. Uma situação em que a arbitrariedade flagrante é óbvia, vamos dizer assim, é se o seu João ele não foi nomeado por perseguição pessoal do gestor público. Esse é um exemplo que é tranquilo falar que houve aqui essa arbitrariedade. Mas outras situações são mais nebulosas, ok? Vamos lá. Seguindo, vamos falar de teste físico e exame psicotécnico, tá? São 2 assuntos que a gente também tem alguns julgados legais para analisar aqui. Olha só. Primeiro,
Com relação à exigência de teste físico, a sua legitimidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos. E aí, são 4 requisitos para a gente poder ter teste físico em um concurso. Primeiro, tem que ter previsão legal, tá? Antes dos tribunais começarem a desenhar isso daqui, nós tínhamos muitas leis de carreiras, por exemplo, da Polícia Civil, que não exigia na lei o teste físico. E aí só quando faziam o edital é que colocavam lá o teste físico. Aí o que aconteceu? Esses particulares que reprovavam no teste físico, né, apresentavam ações judiciais falando, olha, não tinha previsão legal para essa exigência. E a administração pública, por força do princípio da legalidade, só pode fazer expressamente aquilo que a lei autoriza, tá? Se a lei era silente, então não poderia cobrar teste físico. A jurisprudência dos tribunais superiores falou, essa tese é verdadeira, tem que ter previsão legal para o teste físico. E também, tão importante quanto, tem que ter pertinência com as atividades a serem desenvolvidas. Imagina que você quer ser procurador do município. Procurador do município precisa de teste físico? Não precisa, cara. Você pode ter uma barriguinha, pode estar legal. Você pode ser procurador do município tranquilamente, tá? Agora, você quer ser policial militar, precisa de teste físico? Aí me parece que precisa, né? Policial militar, ele é a força pública, a força até em sentido literal, né? Então, ele precisa ter um bom condicionamento físico para poder exercer as suas funções. Terceiro requisito, utilização de critérios objetivos, tá? E aqui no teste físico é fácil o critério objetivo, no teste psicotécnico isso é mais complicado, né? Mas no teste físico é fácil, coloca lá na lei, olha, tem que fazer 2.400 metros em 12 minutos, tem que nadar 200 metros em tanto tempo, tem que fazer tantas abdominais, enfim, dá para colocar critérios bem objetivos e tranquilos aqui. E possibilidade de recurso, tá? E aí eu já deixo alerta, se a banca examinadora quiser complicar a sua vida, ela vai te pegar nessa possibilidade de recurso. Porque parece meio estranho esse negócio de fazer recurso em teste físico, né? Como é que você vai recorrer? Você não fez as abdominais, você vai fazer o recurso falando que fez, sabe assim? Mas tem que ter essa possibilidade. Eventualmente, você pode ter sido reprovado arbitrariamente. Você tem que ter o recurso para poder alegar essa arbitrariedade, ok? E aqui, um julgado de origem do Mato Grosso em 2017. A simples alteração na ordem de aplicação de provas de teste físico, desde que anunciadas com antecedência e nos termos admitidos pelo edital do certame, não viola direito líquido e certo dos candidatos, tá? Veja bem, nós tínhamos lá uma ordem para a aplicação dos testes físicos. Essa ordem pode ser alterada depois da publicação do edital? Pode sim, mas ela tem que ser alterada ali com antecedência para que os candidatos tomem ciência dessa alteração, ok? O Supremo entende que é válido. Mais um julgado. É constitucional a remarcação de teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa no edital de concurso público. Eu já tenho um vídeo falando só desse aspecto específico aqui no nosso canal do YouTube, tá? O importante para você saber aqui é o seguinte: os candidatos, em sua generalidade, não têm direito à remarcação do teste físico, porque teve problema de saúde, porque ficou doente, porque, enfim, teve algum transtorno de qualquer ordem, tá? A única exceção admitida pela jurisprudência do STF é para a candidata grávida. Essa é uma decisão que eu particularmente gosto bastante, defendo bem. Acho que a gente realmente tem que proteger a maternidade e, nesse caso aqui, essa proteção à maternidade vem através desse direito à remarcação do teste físico para a candidata grávida. Ok? E aí, uma súmula vinculante: só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. E esse caso ocorreu tanto que o Supremo achou melhor fazer uma súmula vinculante, tá? Existiam muitas carreiras que não tinham previsão de exame psicotécnico na sua lei de carreira, mas que cobravam nos concursos públicos. Todas essas cobranças foram declaradas ilegais / inconstitucionais, justamente porque não tinham previsão legal, ok? E aí, julgado do STJ,
Em ação ordinária na qual se discute a eliminação de candidato em concurso público, em razão da subjetividade dos critérios de avaliação de exame psicotécnico previstos no edital, a legitimidade passiva será da entidade responsável pela elaboração do exame. Olha só, esse julgado, às vezes você lê e não consegue separar bem as coisas aqui. Você tem que pensar o seguinte: todo concurso público tem uma entidade, tem um ente federativo que é quem quer preencher seus cargos públicos. Por exemplo, pode ser a Procuradoria do Estado, pode ser o INSS, que é uma autarquia federal, pode ser uma empresa pública, enfim, alguém quer preencher cargos ou empregos públicos. E tem a banca que realiza o concurso, que é essas que a gente conhece, CESP, FCC, Fundação Getúlio Vargas, enfim, são instituições que fazem com provas de concurso, tá? Veja, você vai entrar com a medida judicial contra quem, caso você tenha um problema no seu exame psicotécnico? Contra o ente que está por trás do seu concurso ou contra a banca do concurso? O STJ entende, ao meu ver com toda razão, que é contra o ente que está por trás daquele concurso, tá? Então, se você teve algum problema no exame psicotécnico da Polícia Militar do Sergipe e era uma prova feita pela CESP, você não vai entrar com ação judicial contra a banca CESP. Você vai entrar com ação judicial contra o estado do Sergipe, ok? Esse é o entendimento do STJ. Mais uma. É incabível a providência de se determinar a posse ao autor no cargo, pois não se pode suplantar a fase de concurso relativa ao exame psicotécnico para garantir judicialmente a nomeação de candidato. Nessa hipótese, deve ser realizado novo exame compatível com as deficiências do candidato, bem como que atenda aos critérios de objetividade, cientificidade e possibilidade de recurso, conforme a jurisprudência dominante nesse superior tribunal. Esse é mais um julgado que eu particularmente gosto. A ideia aqui é a seguinte, olha só. Teve um problema no exame psicotécnico desse candidato. Ele apresentou um mandado de segurança. Esse mandado de segurança, o objeto dele, o pedido, será o quê? Será para que o candidato seja aprovado no exame psicotécnico ou para que o candidato tenha o direito a fazer um novo exame psicotécnico? A jurisprudência do STJ é para que ele tenha direito a fazer um novo exame psicotécnico, tá? Por quê? Porque juiz não é psicólogo, o juiz não tem que fazer essa avaliação psicotécnica dos candidatos. O juiz ele vai analisar se aquele exame foi regular e se ele achar que o exame foi irregular, ele determina a realização de um novo exame. Ele não pode simplesmente aprovar aquele candidato no exame psicotécnico, ok? Vamos lá. Vamos falar de reserva de vagas para pessoas com deficiência, tá? E aí, olha só, tem previsão no inciso 8 do artigo 37 da Constituição Federal. A lei reservará percentual de cargos em empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, primeiro aspecto relevante aqui, a previsão para reserva de vagas para pessoas com deficiência é constitucional, tá? A própria Constituição já fala nisso, claro que ficou para ser regulamentado por lei posterior. E aí, a Lei 8.112, artigo 5º, parágrafo 2º, fala o seguinte: às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência. É sempre bom a gente levar em aspecto aqui esse critério de razoabilidade, né? A atribuição do cargo tem que ser compatível com a deficiência, obviamente. De que são portadoras. Para tais pessoas são reservadas até 20% das vagas. E é aqui você tem que prestar atenção no detalhe da lei. Olha só, é até 20% das vagas. Isso quer dizer o seguinte: se nós tivermos poucas vagas no edital e um único candidato fizer com que o percentual suba acima de 20%, isso quer dizer que nós podemos ter um determinado concurso sem nenhuma vaga para deficiente físico, tá? Para quem tem qualquer tipo de deficiência, aliás. Então imagina o seguinte, era um determinado cargo que tinha uma única vaga. Essa uma única vaga vai para ampla concorrência ou vai para a reserva de vagas aqui para deficiências? Vai para ampla concorrência. E aí, nesse caso,
Se for sendo nomeados o pessoal do cadastro de reserva, aí sim nós vamos chamar dentro do cadastro de reserva quando completar aqui esse limite de até 20%, que no caso será o quinto colocado no concurso, beleza? E aí, para fechar essa nossa aula aqui, para fecharmos essa nossa revisão jurisprudencial sobre concursos públicos, dentro do assunto servidor público, né, agente público, melhor dizendo, olha só, duas súmulas do STJ que elas são fáceis, mas é bom você ficar atento para não confundir na hora da prova. Olha só, o portador de visão monocular, ele tem direito a concorrer dentro das vagas reservadas aos deficientes. Veja, aquele que tem visão monocular, ou seja, que só enxerga por um único olho. Já aquele que só ouve por um único ouvido, esse não tem direito a essa vaga para deficiência. Olha só, o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. Eu já vi muita gente qualificada criticando essa distinção que o STJ faz. As críticas são válidas, mas aqui a gente está tratando de concurso público. Para concurso público, objetivamente o que vale é o seguinte: visão monocular tem direito às vagas reservadas. Surdez unilateral não tem direito às vagas reservadas. Beleza? Com isso, nós encerramos esse importantíssimo assunto, importantíssimo para você acertar questões da prova e para você saber os seus direitos também como concurseiro. É isso aí e vamos juntos!